Bom dia, Bom tudo bom? dia, Thiago, Tá tudo frio aqui em bem? Porto Alegre também, viu? Aí geralmente é um pouquinho mais, mas aqui tá frio também. Quando geralmente está frio aqui, tá frio aí, né? Mas a É. temperatura é menor, né? Bom dia pessoal, bom dia Fran, obrigado pelo convite mais uma vez. Tô com um pouquinho de cara de sono ainda, eu costumo acordar um pouquinho depois, eu já me organizei para acordar, tomando meu cafezinho. Vamos tomar um café juntos. Eu sempre tô com cara de sono no Neurocafé, porque eu também, eu acordo às vezes 8, Uhum. dependendo da noite, entendeu? Sempre tô com cara de sono, toda vez que eu faço Neurocafé, toda terça-feira eu falo, A por Letícia, que que eu faço esse minha negócio? esposa, Eu falou: Você acordo está indo fazer live agora? Eu falei: Estou indo fazer uma live. Você está com uma cara de sono ainda. Eu falei: Tudo bem, 7h30 da manhã fazendo live. Se tiver com cara de sono, o pessoal dá aquele perdão assim. Ó. tá aquele... Bom, Thiago, vamos lá para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem. O pessoal Beleza. ainda vai entrando, tá? É assim mesmo. Enquanto pega café aí, Beleza, então. Eu sou gente. o Thiago, eu sou psicólogo, né, de formação e sempre tive curiosidade, sempre tive interesse e curiosidade. Na verdade, minha curiosidade inicial era entender dentro da psicologia aspectos religiosos, assim, no início da minha carreira lá, por que que as pessoas se envolviam com religiões, né? Qual era o grande porquê, né? O que que motivava. Tinha até um interesse neurocientífico na época, eu lembro, tinha várias pesquisas sobre the God spot in the brain, assim, se existiria um ponto no cérebro, assim, que fazia as pessoas crerem e tal. Eu tinha essa curiosidade acabou me levando em direção das religiões orientais, assim, tentar entender um pouco melhor religiões mais do Oriente, né? Aí eu acabei encontrando a questão da meditação como parte, e isso também me levou, assim, primeiro uma curiosidade, né, de, nossa, vou tentar fazer essas práticas de meditação dentro de um contexto mais religioso num primeiro momento, e aí comecei a ver que estavam utilizando primeiro em medicina comportamental, adaptação dessas práticas de meditação dentro do contexto médico, né, para tratar condições como dor crônica, ajudar paciente oncológico a passar por tratamento. Enfim, começaram a adaptar essa estratégia de meditação para uma série de condições clínicas. E aí eu ali na psicologia comecei a me interessar por isso, comecei a falar, puxa, legal. E aí mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco menos, teve um boom assim um pouco mais de mindfulness e nós éramos 5 pessoas no Brasil, 4 ou 5, o professor da Unifesp, o Marcelo, a Vivian de Juiz de Fora, eu, a Dani daqui do Sul, Daniela Sopesca, nós éramos 5 ou 6 pessoas do Brasil, começamos a estudar fora. Eu fui estudar na Inglaterra também, igual você foi estudar, eu fui estudar lá no King's College, em Londres, estudei em Oxford também, e, e fiz essa trajetória da psicologia mais específica, cada vez mais específico, dentro do campo do mindfulness, né? Aí fui me especializando, hoje em dia coordeno uma formação, né, onde eu trago essa professora da Inglaterra, do King's, a Tamara Russell, uma grande neurocientista do mindfulness, publicou uns papers seminais, a gente traz ela aqui para o Brasil, coordena um grupo de estudos, de supervisão com profissionais de psicologia também, né? Toda segunda a gente se reúne para praticar mindfulness, para discutir algum artigo, e os meus grupos de mindfulness, né, que acontecem regularmente, geralmente são 4 grupos, que aí é o protocolo fechado, né, um protocolo de 8 semanas, 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo semestre. Então, mais ou menos essa, assim, a minha trajetória, e como que eu vim parar até aqui, né? Legal. Viu, pessoal? Se tiverem perguntas, vocês já vão colocando aqui. Ô, Thiago, vamos diferenciar primeiro o que é mindfulness para as Você pessoas sabe que esse até entenderem. hoje tem discussão em artigo, né? É uma coisa que, segundo o capítulo da minha tese de doutorado, foi só para discutir conceito de mindfulness, assim. Mas eu acho que ontem mesmo no meu grupo de estudos a gente estava tentando desenvolver uma definição operacional assim de mindfulness. Mas a gente pode pensar que mindfulness é um estado mental, uma qualidade da nossa experiência, onde a gente consegue estar em contato com o que está acontecendo aqui agora. Então, por exemplo,
eu posso estar aqui agora conversando contigo, mas eu posso estar pensando na minha filha. Então, apesar de eu estar aqui com você, pode ser que a minha experiência esteja mentalmente em outro lugar, eu esteja fora. E mindfulness é esse processo de eu perceber o que está acontecendo comigo, de eu estar em contato com o que está no momento presente. O gosto do café na minha boca, perceber que a minha mente talvez esteja pensando na minha filha, sentir o peso do meu corpo na cadeira. Quase nunca a gente está nesse estado de presença. O mais comum é que a gente esteja num estado de processamento de informação fora. Então, mindfulness é esse estado onde a gente consegue estar com presença e, ao mesmo tempo que a gente está com presença, a gente tem abertura à experiência, tal qual ela se apresenta, e uma postura de aceitação com a experiência que se apresenta, em vez de evitação experiencial, que é outra coisa muito comum, é a gente ter esquiva experiencial. Então, eu estou presente, consciente, aberto e, ao mesmo tempo, com uma postura de aceitação, de não julgamento com o que acontece comigo momento a momento. Então, esse é um tipo de estado mental que ele pode ser cultivado, treinado, mas que ele não é muito comum para nós. O mais comum é a gente estar no estado oposto, né? Que até em inglês é um palavrão, assim, chama mindlessness. Mindlessness, que é o estado de piloto automático, de não estar presente, de estar me esquivando das experiências. A gente passa muito tempo nesse estado mindlessness. E o mindfulness é tentar cultivar o oposto. A pergunta aí seria, para quê? Bom, porque a gente tem aí uma série de evidências de que cultivar esse estado de mindfulness está associado a desfechos positivos de saúde. Então, assim, é um bom investimento, digamos assim, o cultivo de estados de mindfulness. Mas é presença, é postura de presença e não julgamento. Não é fácil, mas a gente pode treinar e cultivar. É isso. Eu acho que nenhuma técnica de bem-estar e saúde mental, de mente e corpo é fácil. E eu acho que a gente não aprende isso, né? A gente tem toda uma vida nos levando para o externo, né? Ou para um interno muito comparado com o externo, né? Então, ou eu estou no meio tentando adaptar, tentando entender, tentando ver se tem ameaça, ou eu estou aqui dentro me comparando com aquilo que eu deveria ser, que também me tira um pouco e me faz esquivar e ficar longe um pouco de quem eu sou, né? Então, eu acho que os processos mentais e mindfulness, para mim, é um deles que traz a gente para a gente mesmo. E a gente vive a vida aprendendo a estar longe de nós mesmos, né? E você vê assim, e às vezes eu estava te ouvindo, às vezes a gente vai para um dentro também que é muito idealizado também, é muito distante da vida real. Você tem filhos, eu tenho filha. E, tipo, o mundo é um lugar relativamente hostil, né, gente? O mundo não é um lugar assim, ai, que delícia. Então, não adianta também eu ir para o interno que não bate com a realidade, assim, com os desafios, com os estressores comuns da vida. Então, é super desafiador, né? Assim, a mídia, às vezes, os aplicativos de celular, eles criam uma ideia de que a prática de mindfulness, ou de que praticar mindfulness é ir para uma espécie de montanha interior, assim, para o pico de uma montanha interior, assim como se eu fosse relaxar, né? Assim, mindfulness. A meditação, ela traz esse... Eu vou para um lugar de mais comodismo mental e emocional. Que até perguntaram qual que é a diferença de meditar e fazer mindfulness. Na verdade, você sabe que o que acontece é que a palavra meditação, Fran, ela engloba 1 milhão de coisas, né? Então, assim, qual é a diferença de meditação e mindfulness? Quando a gente fala em meditação, a gente pode estar falando de muita coisa. Sei lá, um grupo de Hare Krishnas cantando na rua, para eles aquilo é um tipo de meditação, cantar, recitar mantras. Meditação é um universo gigante, meditação. É um universo muito grande e que também essa palavra meditação, para nós, ela também está... Quando a gente fala meditação, a gente cria um monte de imagem assim, do que é isso. Uma pessoa sentada, em paz, alguém no alto de uma montanha. Tem muito estereótipo ao redor de meditação. Existe
dentro da tradição budista, ou da tradição indiana como um todo, o que se chama de meditação mindfulness, no contexto religioso, que é um tipo de meditação muito específica dentro de um universo com muitas meditações, que podem ir desde meditação do guru, todo tipo de meditação, e a meditação mindfulness. Quando a gente está falando de mindfulness no contexto da ciência, ou da psicologia, ou da medicina, a gente está falando de uma prática muito específica que é para promover contato com o momento presente e processo de aceitação psicológica. Então, é o que você falou no início. É um conjunto de técnicas, de práticas, de exercícios que podem ser feitos ou num protocolo manualizado, num programa, num protocolo, ou dentro do setting, do consultório clínico. Uma série de psicoterapias usam o mindfulness como uma ferramenta. Então, pense em meditação como uma coisa muito ampla, gigante, muito maior do que esse mindfulness científico, né? É o estar no agora. A Marinês está perguntando seria não pensar em nada. Eu vou responder do meu jeito e você responde do seu, né? Não tem nenhuma técnica mental e emocional que você não pense em nada. O cérebro sempre está pensando em alguma coisa. Acho que isso é importante todo mundo saber. As técnicas, elas fazem como se fosse um hiperfoco em alguma coisa, entendeu? Então, o mindfulness, ele faz um hiperfoco no momento, no corpo, né? E em como eu estou, é um scan, né? Sim, a prática central, a prática principal é essa prática de consciência, né? Que geralmente a gente começa, sinta o seu corpo, sinta os pés no chão, os pés tocando o chão, aonde que suas mãos tocam, né? Do ponto neurocientífico é interessante pensar que isso é ínsula, né? Essa interocepção, essa percepção bottom-up, de baixo para cima, né? Desses sinais sensoriais corporais, né? É de fato você entrar em contato com a porta de acesso das sensações, da captura de sentidos do mundo, né? Através do tato, a percepção de um cheiro, a percepção dos sons do ambiente. Ou seja, você entrar... É um Claro, verdadeiro... é o que está acontecendo aqui agora, né? O que atinge meus olhos, o que atinge meus sentidos. É curioso isso do não pensar em nada, né? Muita gente tem essa ideia porque, às vezes, o universo interno das pessoas, esse universo dos pensamentos, ele é tão agitado e aversivo que, às vezes, a pessoa tem a ideia de que não pensar em nada é algo possível. Mas, como você falou, né? Os estudos que foram feitos com pessoas que estavam em resting state, em estado de repouso, mostram a Default Mode Network, né? A rede de modo padrão, o cérebro bombando na real, né? Você pede para a pessoa, não faça nada dentro de um fMRI lá. Entra o cérebro... Tá dormindo, Claro, tá então, ativo, né? sim, essa ideia de não fazer nada, eu faço uma piada sempre. Eu falo assim, olha, o único jeito do cérebro não fazer nada é um organismo morto. E aí eu brinco assim, eu falo, ainda há controvérsias. Meu sogro, ele é espírita, ele fala que mesmo morto você está num... Então, assim, ó, a princípio, do ponto de vista científico, só um organismo morto não vai registrar atividade cerebral. Fora isso, igual você falou, o cérebro está bombando, processando informação, fazendo relação espacial, temporal o tempo todo. Então, definitivamente não é esvaziar a mente. Porém, muitas vezes é entrar em contato com esses estados mentais, perceber, cara, como é que está a minha mente agora? Será que está igual um trem descarrilhado? Será que está a mil? Será que está focada num pensamento, numa preocupação? E é super legal e super útil poder ter essa perspectiva, sabe? Pô, basicamente é você se empoderar do que está acontecendo com você. Porque, de fato, eu posso estar aqui escrevendo um trabalho, mandando um e-mail, mas a minha cabeça pode estar em outro lugar. Então, talvez seja útil eu tentar trazer a minha experiência de volta para a mão digitando no computador, para que eu possa escrever um e-mail de acordo com o que eu realmente gostaria de escrever, e não pensando no Flamengo, no meu time de futebol. Eu quero poder escrever um e-mail daquele assunto que de fato é importante para mim. Então a gente já começa a pensar na utilidade realmente prática de desenvolver estado de atenção plena. Sim.
E eu tava pensando ontem à noite, porque agora eu tenho falado e tenho estudado cada vez mais a questão do efeito das redes sociais no cérebro, né? Ontem eu estava pensando o quanto a gente viver nesse automático. Que é o automático, pessoal? É a gente não tá em estado de consciência de como eu estou, como o meu corpo está. Porque, vejam, não é só a mente, é uma entrada para o corpo que a gente também não tem. E que literalmente salva a nossa vida, né? Porque quanto mais a gente consegue, tô aqui na rede social, ou não consigo sair da rede social, ou em vez de dar atenção com meus filhos, eu tô pensando em outra coisa, ou na hora de comer, eu tô pensando em outra coisa, ou eu fico comprando compulsivamente coisas e de repente eu vejo, eu estou vivendo uma vida que eu não sei nem o que eu estou fazendo comigo mesmo, eu só sei que não tá bom. Se a gente conseguir mais a gente conseguir ter, através de mindfulness ou outras estratégias, mas vamos falar dessa atenção, pequenos momentos do dia, mais eu ia conseguir entender o quanto a gente usa redes sociais, até as emoções ruins, ficar pensando mal das outras pessoas, ficar reclamando da gente mesmo, como isso são distrações mentais para a gente não aceitar quem nós somos. Quanto isso a sair das compulsões do dia a dia, né? E esse é o relato que realmente eu recebo, assim, tanto dos meus pacientes na clínica, né? Porque eu atendo, eu sou psicólogo, então eu converso com os pacientes no consultório, quanto as pessoas que fazem o grupo de mindfulness, sabe? Tem uma palavrinha que eu acho que ela é importantíssima e que a gente, de fato, se perde dessa palavra, desse contexto, que é lucidez, assim. É difícil, porque tudo que você está falando aí, Fran, na verdade, é poder levar uma vida com mais lucidez. A nossa tendência são comportamentos de esquiva, a gente se perder nesse universo interno. Claro, porque assim, ó, a vida não é um parque de diversões, né? Então a gente está lidando com estressores e dificuldades de toda ordem, criação dos filhos, relacionamentos insatisfatórios que a gente muitas vezes tem na vida, grana, às vezes, trabalho, grana. E aí, claro, a gente muitas vezes, frente a essas experiências difíceis que todos nós passamos, a gente preenche isso com um monte de experiência de esquiva, assim. É o que você falou, a gente se mete em tecnologia e vai ficar comprando, jogando, ou, enfim, consumo excessivo de tecnologia, o que for, uso, abuso de substância. Assim, a gente se reconhece no mundo como seres em sofrimento. Eu, enquanto ser em sofrimento, você, as pessoas que estão em contato com a gente. E aí existe uma possibilidade que é sempre, eu posso cuidar de mim? Existe possibilidades de eu cuidar de mim? Fala, sim, existe. Muitas vezes as possibilidades de cuidar, elas estão associadas a essa câmera que vira para dentro, que não fica só para fora, que vira para dentro. Quando vira para dentro, nem sempre o que encontra são coisas lindas, maravilhosas, mas poder ter um encontro com isso é sensacional. Porque caso contrário, isso segue acontecendo num piloto automático e você segue desmoronando. Então, se eu viro para dentro e eu tenho a possibilidade de ver, por exemplo, que tem uma mente ansiosa que me acompanha, pô, legal que eu estou vendo para isso e que eu estou tentando achar recursos para manejar isso, né? A perspectiva das psicoterapias comportamentais contextuais, que eu gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto nessa perspectiva é a pergunta do que como é possível viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque, claro, a vida de ninguém é perfeita, né? A vida de ninguém. Então, assim, tendo a vida imperfeita que eu tenho, ok, como é possível ter uma vida que vale a pena ser vivida? Que ela fica cheia, dentro do possível cheia de sentido, dentro do possível com alguma alegria, felicidade, alguma satisfação, conseguindo passar um pouco melhor pelos desafios que a vida me apresenta. E o Mindfulness, ele entra aí como mais uma ferramenta, mais uma estratégia das muitas que a gente tenta ter para fazer isso, ter uma vida que vale a pena ser vivida. É isso. Ô, Tiago, e queria que você explicasse aí nas suas palavras a relação do mindfulness com o corpo. Sei que é uma pergunta básica, mas que não é nada básica. A gente precisa muito falar sobre o corpo, né? Porque saúde mental sem o corpo envolvido, né? Não existe mudança de transição mental sem o corpo no processo.
Então, se pudesse falar aí da perspectiva de mindfulness e o corpo, acho que seria interessante para Tá, as pessoas entenderem. existe um artigo seminal de mindfulness, assim, de uma pesquisadora que já faleceu até, ela chama Catherine Kerr, tem uma TED Talk dela, e o título do paper é Mindfulness Starts with the Body, que é Mindfulness começa com o corpo, né? E essa questão do corpo, ela é interessante porque quando a gente começa a praticar mindfulness, e é claro, a relação de mindfulness com o corpo não é uma relação estética, né? Ela é uma relação prática. E se a gente for parar para pensar, quando a gente começa a praticar mindfulness, um dos exercícios que a gente mais faz é o escaneamento corporal, né? Que é exatamente essa... Sinta o seu corpo, sinta os pés no chão, sinta as mãos tocando as pernas, sinta o seu rosto. Então a gente sente o rosto, cada parte do rosto, sinta os lábios, sinta o nariz, sinta os olhos. Às vezes é um exercício difícil de fazer, exatamente porque é um convite para que a atenção fique no corpo. Agora, por quê? O nosso corpo, ele faz uma série de inputs, ele manda para nós uma série de sinais. Eu estava falando sobre a ínsula e sobre a interocepção, ou seja, essa capacidade de perceber os sinais sensoriais, como que está associado, por exemplo, a você perceber a sua postura, a você perceber o seu tônus muscular. Muitos pacientes com depressão, por exemplo, quando eles começam a praticar mindfulness, eles começam a reconhecer os sinais corporais associados a um pensamento depressivo. Os sinais corporais associados ao que a gente chama de downward spiral, que é a espiral descendente da ruminação, que às vezes o que uma pessoa com depressão faz, ela começa a ter pensamentos negativos, repetitivos, numa espiral descendente, até que ela faz o quadro de depressão. E os sinais corporais, muitas vezes, ajudam o paciente a perceber não só essa sintomatologia da depressão, como muitas vezes sair da depressão, porque a gente também tem uma série de estudos interessantes mostrando como que essa ativação do corpo, essa ativação bottom-up, de baixo para cima, ela também modifica. Então, existem vários estudos interessantes sobre power pose, não sei se você ouviu, ou seja, aquela brincadeira de quando eu faço, quando eu coloco o meu corpo numa postura um pouco mais ajustada, como que isso joga sinais para o cérebro de que o seu corpo está preparado para ir adiante, para seguir, né? Claro que são estudos muito preliminares, são estudos ali que têm limitações metodológicas, mas é interessante ver como que se empoderar do corpo, dos sinais corporais, é fundamental. E muitas vezes num processo de saúde mental, de busca por saúde mental, as pessoas ignoram o corpo, né? Então você vê muita terapia, psicoterapia focada unicamente em reestruturação cognitiva, ou mude seus pensamentos. Mas, cara, se você exclui o corpo do processo terapêutico, é uma violência, né? Eu até digo assim, porque tudo se expressa através do corpo. Uma mente triste, ela tem uma expressão corporal, vocal, postural. Então é muito importante esse trabalho feito com o corpo. Sem ele, eu não acredito assim que possa haver saúde. Eu também não. Eu acho que isso muda uma perspectiva clínica para muitos psicólogos que ainda não tiveram esse conhecimento, que é um conhecimento adquirido, né? Não é algo que a gente nasce, sabe? Quer dizer, a gente deveria nascer sabendo, né, Tiago? Porque nós somos... A criança é o corpo. Se a gente fosse só observar, ela é o corpo, ela pensa com o corpo, ela sente com o corpo, e aí a gente vai tolhindo o corpo da criança e fazendo ela... E pensa e sempre com foco na adaptabilidade do meio, né? Então, até para as pessoas entenderem, assim, se a gente fosse seguir a nossa natureza, nós nem precisaríamos ter essa explicação de que o corpo tá junto e que se a gente não envolve ele, a gente não tá mudando o processo, não tá curando, não tá tratando, não tá fazendo nada, né? É um band-aid só. E é importante, porque eu acho que o processo de mindfulness, eu gosto muito, eu falo também, acho que é importante a gente falar, ele não é para todo mundo, como nenhuma técnica é para todo mundo, porque depende de muitas variáveis, né? Da história de vida
pessoa, se ela tem trauma, se ela não tem, a intensidade do que vai dar gatilho nela não vai, e quem é que está fazendo isso com ela também, né? Se ela está fazendo sozinha, tem alguém guiando, isso tudo envolve a reação da pessoa aos processos, né? E talvez isso seja um dos preconceitos que as pessoas têm, porque talvez às vezes que elas foram tentar fazer, ou na empresa, ou em outro lugar, foi um processo que não teve efeito nenhum. Talvez exatamente por causa dessas variáveis e porque a gente trava. Nosso primeiro processo é travar o corpo quando a gente faz, né? A gente fica porque assim, na mente, e aí não adianta, porque a gente nossa emoção, ela tá em toda a nossa espinha dorsal, né? Eu falo que é da ponta dos dedos do pé até o nosso último fio de cabelo da testa. Você sabe que as pessoas, às vezes também, o que acontece é que ficou uma cultura muito massificada ao redor de Mindfulness, e muito aplicativo. Eu trabalho com muitas empresas, né? Recentemente fiz um trabalho grande, bem bonito agora para a Ticket, né? Que é uma empresa que é de benefícios para... A Ticket é a empresa que dá os vales de alimentação e vários programas de benefícios para funcionários de diferentes empresas. E foi bem legal, porque eles já tinham feito uma experiência com Mindfulness, mas tinha sido uma experiência um pouco, às vezes, massificada, sabe? De eu pegar um aplicativo e transpor para um ambiente corporativo, ou um livro, ou às vezes uma pessoa ali que não tem uma formação em Mindfulness, mas fez um curso ali e ensinou mais ou menos de qualquer jeito. Aí um meio que eu brinco, é um Mindfulness de YouTube. O problema do Mindfulness do YouTube é que pode sair de tudo misturado. Na verdade, a pessoa está ensinando meditação, ou está ensinando relaxamento, aí bota som de cachoeira, de golfinho, de baleia, aí mistura com... Porque para ensinar de fato o Mindfulness, é preciso ter uma formação bem consistente, exatamente para não fazer confusão e para entender o contexto, para que a prática não vire aversiva. Porque, como você falou, Fran, a prática ela pode ser aversiva, ela pode ter efeitos deletérios se mal conduzida, né? Você imagina que a gente está aqui com 130 pessoas quase, a gente não sabe a história dessas 130 pessoas. Vamos dizer que tem alguma pessoa dessa que está nos escutando que está passando por um momento de ansiedade muito elevada, fazendo episódios de pânico, alguma coisa. E aí eu começo a conduzir uma prática aqui, eu não estou vendo essas 130 pessoas, começo a conduzir uma prática envolvendo a respiração, e essa pessoa que já está ansiosa, de repente começa a hiperventilar, lá na casa dela, mas eu não estou vendo ela. Eu estou aqui contigo, tá? E eu estou conduzindo a prática aqui, a pessoa começa a hiperventilar lá, e ela começa a fazer episódio de ansiedade. Entende? Então, quando eu vou conduzir prática publicamente, eu tento conduzir práticas o quê? Breves, práticas curtas, seguras. Agora, você imagina que existem mais de 100 aplicativos. Qualquer pessoa pode fazer em casa, com todo tipo de prática, desde práticas curtinhas até 40, 50, uma hora de prática. Às vezes a pessoa tenta fazer e não consegue, ela acha que a culpa é dela. Mas às vezes ela está em privação de sono, ela dorme na prática, ela acha que o problema é ela, entende? Ou ela está passando por um momento de altíssimo estresse, onde não era para ela praticar Mindfulness, de repente, onde de repente ela teria que usar outras estratégias, como respiração diafragmática, estratégias que promovam, claro, promovam uma ativação parasimpática mais para ajudar a pessoa a cool down, né? Então, assim, hoje em dia eu brinco que Mindfulness às vezes pode fazer mais mal do que bem. Por quê? Porque mal conduzido, tem um excesso de oba-oba ao redor de Mindfulness. Eu estava falando da Ticket lá da empresa, a prática que eu fazia com eles, para você ter ideia, durava 30 segundos. Tinha prática de 30 segundos, de 1 minuto, de 4 minutos, no máximo. Por quê? Porque cada um tem um tempo diferente. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem gente que a necessidade era poder parar e fazer uma prática que chama One Conscious Breath, que é uma respiração consciente. Uma. Entende? Qual é o risco dessa prática? É mínimo. Né? Quem é que vai ter um risco com fazer uma respiração consciente? Quem está ouvindo a gente agora pode experimentar. Fazer uma inspiração e uma expiração. Pronto. Ou seja, é uma respiração consciente. Uma respiração consciente pode ajudar uma pessoa a
bum, se encaixar no momento presente. Uma respiração consciente. O dia tem 24 horas, o dia tem. Você sabe, eu vejo quanto mais eu falo e faço as estratégias, eu hoje no PNP ensino as estratégias de regulação, né? Então, por isso que eu te convidei para você fazer aula de mindfulness, para você falar de mindfulness, e aí eu ensino o que é a regulação, até o pessoal entender. É orientar a mente para fazer algo diferente do mindfulness. Você não orienta, fala, agora faça isso, né? Na regulação você orienta, ó, você está ansioso, então agora a gente vai diminuir. Você está assim, então agora então existe uma orientação. Inclusive o córtex pré-frontal começa a participar de alguns desses exercícios, né? É o que a gente chama de regulação top-down. Mas também existe as bottom-ups que vêm pelo corpo, que o processo é o mesmo do mindfulness, mas o jeito não é o mesmo, né? Os processos são o processo corporal de regulação é o mesmo, mas o jeito não é o mesmo. E as pessoas me perguntam muito o que eu faço para isso, o que eu faço para aquilo. Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho TEPT. E na verdade não existe uma coisa que você fala aqui. Sempre tem um porém, né? Não tem algo que é igual um AS que a gente tomava quando era pequeno. Fala, toma AS, vai melhorar. Não tem, porque depende de muita coisa, né? Porém, então acho que isso as pessoas é importante entenderem. Não dá para você fazer um curso de técnicas, você sair aplicando uma técnica para isso serviço, para isso serviço. Isso não é assim, porque nós somos humanos, né? Porém, a gente está tão entorpecido mentalmente, emocionalmente, que qualquer coisa às vezes é melhor Sim, que nada. e tem esses exercícios que são curtos, é igual eu estou falando. Por isso que quando você pega um programa, um protocolo de mindfulness, e às vezes tem exercícios muito longos, o programa dura 8 semanas, aí tem exercício de 1 hora, eu falo assim, esquece isso, esquece. Vamos começar tentando fazer 3 respirações conscientes por dia. Então, programa teu celular para ele vibrar aleatoriamente. Quando ele vibrar ali aleatoriamente, faz uma respiração consciente, uma. Presta atenção numa inspiração, não precisa mudar a inspiração, presta atenção na expiração. Passou aquela semana, como é que foi? Ah, foi legal. Tá, então agora nós vamos fazer o seguinte, quando ele vibrar, você vai ajustar o seu corpo, ajustar o corpo na cadeira, e aí você vai fazer uma respiração consciente. Ou seja, a gente vai fazendo uma coisa que se chama muito em neurociência da aprendizagem, de scaffold learning. O que é o scaffold learning? É aprendizagem por etapas, por andaimes, né? Então, baby steps, sempre passos de bebê. Então, você não lança uma pessoa num exercício de 1 hora. Preste atenção, não sei o que, agora vai para cá, agora vai para lá, agora muda, agora... É sempre baby steps, assim, é sempre... Como é que é fazer uma respiração consciente? Ah, foi legal, é tranquilo, é fácil. Ah, não, é difícil para mim ainda. Ok, vamos voltar então. Então, tem um nível de artesanato no processo. Como você falou, Fran, cada pessoa é um universo. Então não adianta você ficar saindo querendo replicar um troço que funciona para todo mundo. Agora, algumas coisas, quando elas são feitas de maneira simples e bem orientadas, talvez elas valham para todo mundo. Todo mundo pode tentar experimentar uma respiração consciente. Agora, sabe o que é interessante? A gente faz no Mindfulness o bottom-up, mas tem estratégias top-down também, como, por exemplo, você pode pedir para a pessoa trazer o foco atencional para a respiração. Aí, quando você faz a foco na respiração, percebe que se distraiu e traz de volta, você está trabalhando toda a região frontal, né? De funções executivas ali, de região órbito-frontal, dorsolateral. Tenta também né? Porque você tem que prestar E atenção nas quando a sugestões. gente vai para esse nível do mindfulness, do treinamento atencional, onde você estabelece um foco atencional e a percepção de quando você está fora desse foco e o retorno ao foco, aí a gente está trabalhando mais num processo top-down, de regulação dessa conectividade regiões frontais amígdala, né? Então a gente está trabalhando dentro dessa rede de relação, exatamente. Mas se você começa por aí, para muita gente é aversivo ou é complexo. Por isso que eu gosto de começar de baixo para cima com essas informações sensoriais do corpo num primeiro momento, né? Acho mais... Por isso, os princípios da técnica, é o que eu falo para as minhas alunas. Gente,
Esquece a técnica, esquece o passo a passo, porque o pessoal fica desesperado. Como é que faz? Eu falei, gente, esquece. Entenda o princípio corporal e mental da técnica. Porque aí, se você entende o seu paciente ou o seu grupo, você vai adequar o princípio, que às vezes a pessoa não consegue fazer parada, né? Por exemplo, tem gente que tem trauma tão ativado que ela tem que fazer no movimento. Você fica com aquele protocolo, você não ajuda aquela pessoa porque ela não consegue. Parada dá muita ansiedade. Então, o princípio do que a gente está fazendo e para que esse princípio serve e para quais pessoas ele vai ajudar. Mas é um mundo, né? É simples, mas aprender envolve um cuidado maior. Né? Exato. Eu acho, mas assim, ó, Fran, é uma coisa que da maneira como eu ensino, e de novo, o programa que eu ensino, o protocolo que eu ensino, ele é todo baseado em neurociência. O Body Mind Training foi desenvolvido por uma neurocientista inglesa, a professora Tamara Russell, que ela é honorary lecturer, ou seja, ela é professora honorária no IOPPN, lá do King's College, do Instituto de Psicologia, Psiquiatria e Neurociências. Então, ela é uma neurocientista e ela criou um programa de Mindfulness que é todo baseado em neurociência. Ele é neuroinformado, que a gente fala. Não entendi o que você falou. Então, tem uma turma que está aberta agora para dia 27. 27 de maio agora tá abrindo um novo grupo, né? Onde a gente vai ter um primeiro encontro no final de semana. Sábado é o programa de Mindfulness. Qualquer pessoa pode participar, tá? Claro que acaba tendo muita gente da área de saúde, psicólogas, né? Mas tem gente da área de RH, tem sempre educadores, fisioterapeutas, mas é aberto ao público geral. A gente se encontra no final de semana, um sábado e domingo. Depois a gente vai se encontrar por 4 terças-feiras à noite, tá? E aí eu vou ensinar o programa manualizado para essas pessoas, para elas praticarem, tá? Não é uma formação para ensinar Mindfulness, é para você começar a praticar. Para você trazer o Mindfulness para a sua vida, que é o primeiro passo. O primeiro passo é você trazer para a sua vida. Tem gente que depois quer fazer a formação. Pô, gostei, estou fazendo a prática comigo, estou vendo os efeitos, quero começar a ensinar isso na minha prática clínica. Tá? Quero levar isso para minha empresa, ou levar para o meu consultório. Bom, aí tem um processo da formação que dura 1 ano, que aí é com a Tamara Russell, a professora Tamara, que ensina. O que eu queria falar com o pessoal que são os teus alunos e tuas alunas, que são exclusivamente, que estão inscritas nos teus programas, né? Eu queria oferecer um cupom de R$200 de desconto para quem quiser, né, participar desse programa que começa dia 27. Né? Então, terminou a live, está aqui comigo, tem interesse, é aluna da Fran, tá fazendo os programas, vem falar comigo no direct ali. Ou se você estiver muito perdida, pergunta para a Fran ali o contato do Thiago e ela vai te passar meu contato. Fala, assisti sua live, Thiago. Tem interesse em fazer o seu programa, quero ter acesso a esse cupom de desconto, vem, fala comigo e se inscreve. Eu acho que tem mais 6 vagas só, para o programa que começa dia 27 agora, porque, enfim, na última semana é sempre as vagas, todo mundo deixa tudo para a última hora, então sempre quando chega nas últimas semanas tem ali as últimas vagas. É online, é totalmente online. Então, desde a pandemia, eu adaptei o programa para ensinar todo online, então ele é via Zoom. Você faz no Zoom. O Thiago Taton spell não, soletra as pessoas. Para soletrar, então, você vai escrever meu sobrenome, vai sair é T-A-T-T-O-N, né? T de tatu. Então, T-A-T-T-O-N. Você botar Taton aí no Instagram, vai sair Thiago Taton e você vai conseguir me achar. Se você botar no Google o meu nome também, Thiago Taton, vai sair. Isso, meu perfil é Taton Thiago Mindfulness, que o Brechó Cool Kids ali botou ali o escrito. Então você consegue me encontrar ali. E os projetos são vários, Fran, são esses. Existe o grupo, que eu acho que é a grande porta de entrada. Eu tenho um grupo segundas-feiras que se reúne também. E a gente já está na 9ª aula, já as aulas ficam gravadas, que é um grupo de supervisão coletiva para profissionais de psicologia. Esse é um outro grupo, né, que é um grupo específico, e a formação. Então, assim, tem várias frentes que eu tô atuando, mas eu gosto de conversar contigo, por quê? Porque tem muito do Mindfulness que é
muito mistificado e muita coisa misturada com tudo. E eu sei que o seu trabalho é um trabalho muito sério com neurociência, valorização da neurociência, e o programa de Mindfulness que eu trabalho é um programa pautado em neurociência. Por isso que as nossas linguagens, assim, elas casam muito, e eu acho que o teu público, assim como eu tenho alunos que são alunos teus também, então às vezes eu estou ali, essa semana tem uma paciente minha, faz terapia comigo, que falou, eu faço parte do grupo da Fran. Eu falei, que legal, nem sabia. Né? No meio da consulta ali, ela falou alguma coisa e falou que fazia parte dos teus grupos de estudo, das tuas aulas. Eu falei, que legal, já fiz live. Ela, se bobear, até entrou aqui com a gente. Então, acho que as linguagens que a gente traz, elas se comunicam muito, então acaba sendo um público que é interessante, assim, que se interessa pelas coisas que a gente tem a dizer. Ótimo, Thiago. Eu sei que Tem você tem que ir, atendimento né? Você tem que agora. atender daqui a pouquinho. Então, Thiago, você quer falar mais alguma coisa? Pessoal, vocês estão com contato? Isso, eu acho que é isso. Quem quiser ter acesso a esse cupom, quem quiser participar agora, vamos preencher essas 6 vagas hoje. Me mandem direct aqui, falem comigo, assistir tua live, Thiago. Quero as informações e vai ser um prazer. Dia 26 a gente já agora vai estar junto e eu vou ensinar Mindfulness para vocês. Vocês vão curtir, vão levar isso para a vida de vocês e tomara que a gente siga adiante na formação. E te agradecer, Fran. Obrigado mais uma vez para a gente poder estar conversando. Espero que a galera tenha curtido aqui, tenha conseguido fazer os links com as coisas que eles estudam com você e estou pronto para a próxima. Obrigada, Thiago. E, pessoal, para vocês, essa semana toda eu vou estar falando de técnicas de saúde mental. Então, a gente começa hoje falando de Mindfulness, amanhã eu vou falar de outras e outras, porque eu acho importante a gente divulgar esse conhecimento para as pessoas entenderem, né, que existem estratégias. Não precisa sofrer e agonizar sozinho ou só no pensamento, né? Então, essa semana aí todinha eu vou estar falando sobre isso. Terça-feira que vem também estou aqui de volta ao vivo. Obrigado, Thiago, obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Se tiver interesse em Mindfulness, já procura o Thiago ali, não perde tempo. E um bom dia para todo mundo. Bom dia para você também, Thiago. Thiago, eu vou colocar, vou te marcar, aí você aceita, né, que você consegue também colocar no seu perfil, se você quiser. Aparece, só porque eu não consigo colocar isso, às vezes a moça que cuida do meu Instagram me xinga, porque o meu Instagram tem aqueles layouts, tem uma postagem e uma frase. Aí, às vezes o pessoal me marca, quebra o layout, eu não sei como é que tá o layout lá. Mas se você botar num stories, eu consigo compartilhar. Tá? Então tá. Tá bom. Beijo. Então. Tchau, querida. Obrigado.